Amados irmãos, a paz e a graça de nosso Senhor Jesus. Muito bom dia a cada um de vocês e eu desejo que hoje você possa ser fortalecido com a palavra de Deus. Para a nossa meditação desta manhã, eu quero convidá-lo a abrir no conhecido texto que está no livro dos Salmos, Salmo 125, versículo 1. É até bem provável que você já tenha esse versículo na sua memória. Ele diz que os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Meus queridos e amados irmãos, o texto que nós acabamos de ler fala acerca de sermos inabaláveis. O que é alguém inabalável? Como a própria palavra diz, é alguém que não pode ser abalado, que não pode ser derrubado, que não pode ser destruído, que não pode ser despedaçado. Essa palavra, ela soa muito forte para nós, principalmente quando estamos vivendo momentos muito difíceis. Quem nunca se abalou diante de notícias ruins, como a morte de alguém que amamos, como a perca do emprego, como uma tragédia de proporções gigantescas e nacionais? Quem nunca se abalou diante do diagnóstico médico preocupante? Quem nunca se abalou diante de momentos terríveis e assustadores? A tendência do ser humano é ficar abalado. Nós costumamos ficar abalados com as decepções da vida. Costumamos ficar abalados quando pessoas que amamos se levantam contra nós. Costumamos ficar abalados quando alguém nos trata com humilhação, com covardia, com dureza de palavras e com fúria e ira contra nós. O ser humano, infelizmente, ele é alguém que se tornou extremamente frágil por causa do seu pecado. E todos nós, eu tenho certeza, assim como eu, você também, gostaria de ser mais forte. Gostaria de ser mais firme, gostaria de ter um sorriso diante de problemas graves, gostaria de ter uma firmeza de pensamento diante dos medos mais assustadores. Será que isso é possível? Será que é possível nos mantermos inabaláveis diante de tantas situações difíceis que nos cercam? Ao que nos parece, o Salmo 125 nos fala que é possível. E o segredo de sermos inabaláveis é confiarmos no Senhor. Confiar no Senhor não vai te livrar de notícias ruins. Confiar no Senhor não vai te livrar de enfermidades graves. Confiar no Senhor não vai proteger o seu emprego de maneira que você nunca receba a notícia de que será demitido algum dia na sua vida. Mas confiar no Senhor certamente vai te manter firme diante de qualquer uma destas notícias. O texto diz que os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. O monte Sião significa lugar seco, ou lugar banhado pelo sol. Era o nome de um dos montes sobre o que estava edificada a cidade de Jerusalém. Aparece a primeira vez no Antigo Testamento como fortaleza dos jebuseus. Davi apoderou-se dela e mudou-lhe o nome para o de Cidade de Davi. Você pode ler isso na sua Bíblia, no segundo livro de Samuel, capítulo 5, verso 7. Para ali, Davi conduziu a arca e desde esse tempo, aquele monte ficou sendo um monte sagrado.
A arca foi removida dali para o templo pelo rei Salomão. O templo foi edificado noutro monte, o Monte Moriá, e portanto distinto do Monte Sião. Só que depois que o templo foi construído sobre o Monte Moriá e houve a transferência da Arca da Aliança para ele, o nome Sião compreendia também o templo. Então, quando se fala em Jerusalém, se fala em seus montes, e dentre esses montes está edificado o templo do Senhor. Precisamente no Monte Sião, precisamente no Monte Moriá, mas lhe é atribuído como se fora o Monte Sião por causa da cidade de Davi. Um monte que está a 800 metros acima do nível do mar. Se você é apreciador da história, e se você é um bom leitor da Bíblia, você vai perceber que Jerusalém já sofreu diversos ataques e foi bastante perseguida aquela cidade. Você deve saber, por exemplo, que o templo já não existe mais, apenas os seus fundamentos e uma parte do muro conhecido como Muro das Lamentações. Mas você e eu sabemos que o Monte Sião, o Monte Moriá, os montes ao redor de Jerusalém, que são mencionados no verso 2, como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo para sempre, esses montes permanecem lá. Querido, se você é alguém que confia em Deus, você não se deixará abalar pelas situações da vida. E a minha palavra para você essa manhã: mantenha o seu olhar sempre voltado para o Senhor. Não confie nas promessas humanas ou nas circunstâncias que te cercam. Elas podem ser circunstâncias excelentes ou péssimas, mas você deve depositar a sua confiança de fato sobre o Senhor. Confie no Senhor e o Senhor te manterá firme para toda e qualquer situação. Deus te abençoe. Senhor, agradecidos estamos pelo imenso privilégio de te buscarmos hoje e pedimos ao Senhor que nos fortaleça de fato para tudo aquilo que esse dia tem para nós. Assim oramos, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe com essa palavra.